Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá pessoal, eu sou Jaqueline Oliveira. Eu sou a Agatha Neves. E eu sou Jéssica Merti. E começa agora mais um GorpaCast na editoria de Meio Ambiente. Nosso bate-papo de hoje é sobre as cidades sustentáveis que existem espalhadas pelo mundo todo. E para começar a falar das cidades sustentáveis, a gente precisa entender por que elas se tornaram praticamente necessárias, né? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o ano de 2008 ele foi um divisor de águas, não no sentido da crise financeira mundial, mas porque foi nesse ano, pela primeira vez na história da humanidade, tinha mais pessoas morando na área urbana do que na área rural. Sim, e no Brasil, por exemplo, desde meados da década de 60, a maioria da população já vivia em ambientes urbanos, né? Tipo, em 2010, por exemplo, 85% da população se encontrava dentro das cidades. E então a gente tem que parar para pensar que o futuro está dentro delas, né? Então, se por um lado as cidades elas têm um eixo de ideias, comércio, cultura, de uma ciência, de uma produtividade maior, por exemplo, tipo, concentrando 70% do PIB brasileiro, né, do PIB mundial, quer dizer, desculpa, em 2% da superfície terrestre, a gente vê que, por outro lado, elas têm uma alta taxa de densidade demográfica e, com isso, o crescimento desordenado da população ela acarreta vários outros problemas, né, como, por exemplo, os relacionados ao transporte, né, e também a produção excessiva dos resíduos e também com as diferenças e a segregação social, né? Pois é, a partir daí, então, a gente percebe esse espaço que as cidades começaram a ganhar pelo mundo e tudo mais, né? E estudando sobre isso, eu lembrei de um episódio da Turma da Mônica, do Chico Bento, não sei se vocês já assistiram. Do shopping? Aquele que ela fala, entecarcei minhas botas. É muito engraçado. Enfim, e mostra realmente esse choque que ele sofre, tipo, de sair do campo pra ir pra cidades, né? Eu lembrei daquela vez que a gente foi no shopping com o Lucas e ele encontrou uma escada rolante pela primeira vez. Meu Deus do céu. Gente, ele subia e descia a escada rolante desesperadamente. Não tinha pessoa mais feliz naquela época, né? E isso é uma realidade para muita gente, né? Que sai da tranquilidade do campo para a urbanização, né? Então, só para a gente ter uma ideia, 60% do consumo global que a gente tem de energia, 70% das emissões de gases que provocam o efeito estufa e 70% também da quantidade de resíduos na sociedade vem das cidades. Então, o impacto que elas causam é bem grande, né? E pensando nessa importância que as cidades têm, o mundo todo começou a criar esforços para tentar achar alternativas para tornar essas cidades sustentáveis, né? Então, já que o que seriam essas cidades sustentáveis? Então, as cidades sustentáveis, elas são geralmente cidades que são muito bem planejadas e também administradas, e elas adotam uma série de práticas que são eficientes e são voltadas para a melhoria de qualidade de vida da população, para o desenvolvimento econômico e, claro, né, para a preservação do meio ambiente. Embora a gente não consiga encontrar uma cidade que seja 100% sustentável, isso é uma coisa meio impossível, mas atualmente existem diversas cidades no Brasil e no mundo inteiro que já adotam as práticas sustentáveis dessas áreas, em diversas áreas. Mas esse modelo de cidade é um modelo bem recente, né, Jéssica? Sim, esse conceito ele é bastante inovador e ele prevê uma série de diretrizes, vamos dizer assim, que na gestão urbana, né? Então, ele é uma substituição do termo desenvolvimento sustentável, que já vinha sendo usado desde 1980. Então, o objetivo, afinal dessas diretrizes, ele é evitar o esgotamento do meio ambiente e garantir a sua permanência para gerações futuras, né? Mas para que essa questão de que uma cidade seja considerada sustentável, ela deve considerar 4 pilares principais, assim, que é o de responsabilidade ambiental, de equidade social, de economia sustentável e de vitalidade cultural. E a grande concentração das cidades, da população nas cidades, e os impactos ambientais causados por essa presença das pessoas e tudo mais, e do desenvolvimento de edificações, coisas assim que acabam prejudicando o solo muitas vezes, fez com que as empresas e os governos criassem consciência que realmente precisava desses espaços mais sustentáveis, né, para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes. E a gente tem algumas características e práticas que são adotadas por essas cidades, né, Jaque? Então, a gente tem várias, na verdade.
a gente vai falar um pouquinho, que uma delas é que, com esse objetivo de combater o aquecimento global, a gente encontra algumas ações que são efetivas e voltadas para a diminuição de gases do efeito estufa, né? Uma forma de tentar evitar aquilo que a gente vê muito naqueles filmes, tipo aquele Um Dia Depois de Amanhã, o 2012, que mostra todo esse caos que o aquecimento global pode causar. Que deixa as pessoas um pouquinho desesperadas, porém reflexivas, né? Esses filmes eles causam aquele incômodo, né? Mas é aquele incômodo que você fica pensando depois. Cara, isso parece ser uma realidade tão longe, mas não tá tão longe da gente. Muito assim. próximo, A gente tem que tomar medidas para mudar isso. Também tem medidas que visam a manutenção dos meios naturais e comuns. E também essas cidades elas têm um planejamento e qualidade de serviços de transporte público, principalmente utilizando fontes de energia limpa. Também tem alguns termos, né, que eles incentivam e produzem, e tem algumas ações que planejam o uso de meios de transporte limpos, né, como, por exemplo, o uso de bicicletas. Isso a gente não vê tão presente aqui em Guarapuava, né? Eu acho que muito por conta da restrição das ciclovias e tudo mais. Acho aqui é um número bem menor, tem algumas cidades assim que você vê, tipo, Só muita bicicleta, ciclovia, né? tipo, qualquer avenida tem uma ciclovia. Exatamente. Mas aqui eu ainda vejo mais do que lá na minha cidade, em Pato Branco. Tipo, lá não tem, sabe? Tipo, se tem é pouquíssimo. Mas aqui, tipo, tem uma ciclovia lá perto da minha casa que ela é toda cheia de morrinho, sabe? Tipo, como que uma pessoa vai andar de bicicleta lá? Tem poste no meio da ciclovia, sabe? Não é bem estruturado. Eu, por exemplo, assim, lá em Faxinal, eu tinha o costume de andar de bicicleta. Eu andava muito de bicicleta. Aí eu vim aqui pra Guarapuava e tô essa sedentária, né? Mas a gente também tem uma desvantagem para andar de bicicleta aqui, né? Porque Guarapuava é uma cidade com bastante subida. Linda, você já viu o mapa de Pato Branco? Você já viu o mapa do Faxinal Lá do não Céu? tem ciclovias. Lá é... Meu Deus, sabe? E também, vamos voltando aqui para as características, né? Tem algumas ações que prevêem a melhoria da mobilidade urbana, diminuindo consideravelmente o tráfego de veículos, né? Para diminuir o engarrafamento e tal. E, claro, também tem a promoção da justiça social e a diminuição da segregação, porque, querendo ou não, o desenvolvimento das cidades traz muito disso, né? E, bom, a gente tem algumas cidades ainda que elas se preocupam também com o destino adequado para o lixo. E elas criam alguns sistemas eficientes que são voltados para essa reciclagem do lixo e tudo mais. E elas utilizam ainda o sistema dos aterros sanitários, né, para o lixo que não é reciclável. E a gente tem também a aplicação de alguns programas educacionais que são voltados para o desenvolvimento sustentável e além do investimento nessa educação ambiental e tudo mais, para que a gente crie consciência disso, né? Essas cidades, elas também têm planejamento urbano eficiente, principalmente levando em consideração o longo prazo, né? O favorecimento da economia local dinâmica e sustentável, e elas também adotam práticas que são voltadas para o consumo consciente da população. Isso aí. E a gente tem também algumas práticas, alguns programas que visam a saúde da população. Então, além, digamos assim, do aterro sanitário, por exemplo, não é só a questão do meio ambiente, é a questão da saúde das pessoas que, por exemplo, nos lixões, né, que eram lugares a céu aberto, que qualquer um entrava a hora que queria e mexia no lixo. Então, os aterros sanitários já evitam isso, tipo, para diminuir as doenças que as pessoas podem adquirir nesses locais, né? E a cidade, ela deve criar alguns espaços verdes também, voltados para o lazer da população. E aqui em Guarapuava, por exemplo, a gente tem bastante praça, bastante parque, né? E assim como Guarapuava, várias outras cidades, elas se destacam assim com um grande número de parques e tal. E também, claro, para uma cidade ser considerada uma cidade sustentável, ela tem que desenvolver projetos que sejam voltados para a arborização das ruas e dos espaços públicos. Como a gente vê que muita gente fala assim, não sei por que está plantando a árvore, porque daqui a um tempo vai ter que cortar, porque vai encostar no fio e tal. Só que assim, tipo, é essa árvore que vai evitar possíveis enchentes, tal, sugando a água, né? E também ela ajuda para filtrar o ar, porque o ar que a gente respira dentro da cidade já é muito poluído. Então é necessário essas árvores dentro da cidade. Isso que a Jéssica falou é importante perceber como as pessoas colocam a tecnologia na frente do meio ambiente, Exatamente. né? A gente vai ter que cortar a árvore mais pra frente porque vai encostar nos fios. Prioridades, gente. Prioridades, né, Nenê? E a gente tem, então, né, alguns exemplos de cidades para vocês não acharem que a gente tá viajando, né, falando muito. E, bom, a primeira delas que a gente trouxe é a cidade de João Pessoa, que ela se destaca na questão da proteção de áreas ambientais. Lá eles têm um plano de ação chamado João Pessoa Sustentável e esse plano de ação ele acaba indicando alguns problemas e apresenta algumas soluções do enfrentamento de problemas como o uso do solo, questões de segurança, a questão da mobilidade urbana e tudo mais. Então, eles se preocupam com vários eixos assim, sustentáveis. Tem também em Barcelona, eu não estou falando do time de futebol, estou falando de Barcelona da Espanha. Então, existem projetos de introdução
de zonas de circulação de água e do ar e de zonas verdes. Até a própria população ela tem feito esse trabalho de replantação e criação de espaços verdes, né? E também resolveu outras questões, a cidade também resolveu outras questões que são fundamentais para uma cidade ser considerável sustentável. Ela reduziu o consumo energético através da instalação de leis de incentivo de energia solar e também apostou na mobilidade sustentável. Só que para isso acontecer, né, ela teve o incentivo das bicicletas, que melhorou também os transportes coletivos. Sim, temos também a cidade de Viena, que fica onde, Agatha? Na Áustria, segundo Bruno Em Paul. homenagem ao Bruno Paul. Então, Viena ela é um exemplo de cidade do futuro, né? Então, a cada dia que passa, a gente vê que ela tem mostrado o quão é importante o bom uso da energia limpa, da energia renovável, né? E do transporte público. Então, lá em Viena também tem um grande incentivo para que as pessoas elas deem prioridade para a compra de produtos ecológicos. E tem uma meta que até 2020 a cidade contenha mais de 300 mil metros quadrados de painéis de energia solar. Então, isso é um número bem alto. E mais de 90% da população ela usa o transporte público no seu dia a dia. E isso já diminui consideravelmente a emissão de gás carbono de Viena, né? Que atinge, né, provoca o efeito estufa e tudo mais. A gente tem também a cidade de Copenhague, na Dinamarca, e lá cerca de 40% da população faz uso das bicicletas também, então isso é bem importante. E lá foi a cidade onde surgiu pela primeira vez a questão do empréstimo de bicicletas, né, para a pessoa poder pegar e tal, e usar essas bicicletas. Então, desde 1990, a cidade ela conseguiu reduzir a emissão do gás carbono em 25%, então é um número bem considerável, né? E além do investimento nessas fontes limpas de energia, com um dos maiores parques eólicos do mundo, sabe? Marítimos, Copenhague também ela acaba sendo elogiada pela questão da importância que eles têm com o porto deles lá. Então, o porto deles é bem seguro até para banhistas irem lá e tudo mais. E aqui a gente também tem cidades sustentáveis aqui no Paraná, né? Acreditem se quiser, Curitiba é considerada uma cidade sustentável, porque Olha aí, ela é conhecida como a capital ecológica do Brasil. Então, ela tem mais de 26% de áreas cobertas com vegetal e o índice de área verde de 64,5 metros por pessoa. A gente também tem Londrina, que tem um projeto bem bacana que se chama Cesta Verde. Então, a ideia é que as pessoas troquem os lixos recicláveis por alimentos. Isso mesmo. Então, a cada 2 quilos de lixo reciclável entregue, o morador recebe 1 quilo de alimentos sem agrotóxico. Então, ele incentiva a reciclagem do lixo e também o consumo desses alimentos sem agrotóxicos. Sim, e pensando nesse ponto do lixo reciclável, né? Em Santana do Parnaíba, pertinho, né? São Paulo ali, ali do lado. Então, ela transformou um grupo de rescatadores de materiais recicláveis em uma cooperativa. Isso tornou a cidade uma das mais sustentáveis do Brasil. Então, tipo, o consumo ali e a forma de reciclar esse lixo foi muito boa. Então, e esse projeto ele foi muito além da reciclagem em si e da coleta e tal. A Ave Maria ela trabalha com a educação ambiental e com a inclusão social e conscientizando a população sobre a reciclagem em si, né? E para potencializar esse projeto, essas ações, né? Ele contou com várias parcerias com escolas e com a indústria e também com o comércio local. E a gente tem também a cidade de Malmo, na Suécia, e a cidade ela ficou famosa pelos jardins e alguns parques que são espalhados por todas as cidades. Mas ela também se destaca pela questão do desenvolvimento urbano sustentável e por quase não ter congestionamento, sabe? Porque lá eles têm cerca de 425 quilômetros de ciclovia e tudo mais. A gente também tem a cidade de Zaragoza, na Espanha, e ela se tornou um exemplo mundial no que diz respeito à economia de água, que a gente já falou, né, no podcast e tudo mais. E esse projeto ele é implantado na cidade, ele recebeu o nome de Zaragoza, cidade que poupa água. Então, eles tinham a meta de economizar 1 bilhão de água, de litros de água, desculpa. 1 bilhão de água. 1 bilhão de água. E esse objetivo ele foi superado. Então, eles conseguiram diminuir o consumo de 5,6% no consumo anual de água e isso atingiu bem mais que um bilhão de água. Assim, a gente pode perceber, né, que ele tem várias diversificações nessas cidades, né? Não é sempre o mesmo tema. Exatamente. E uma bem importante que a gente trouxe também é a cidade de Sydney, na Austrália, né, que foi o primeiro local
no mundo a banir as lâmpadas incandescentes e tudo mais. E também desenvolveu alguns projetos que triplicou o uso da bicicleta também. Então, mais um aí se preocupando com o transporte sustentável. E para quem quiser saber mais, né, você entra na internet lá e joga cidades sustentáveis, vai aparecer uma lista enorme de cidades consideradas sustentáveis. E por vários motivos. E por vários motivos diferentes. Então, se você tem interesse em desenvolver um projeto aí na sua comunidade e tal, é bem interessante. Tem algumas... E a gente fica por aqui, né, meninas? Galera, esse foi o nosso podcast de hoje. Acompanhe a gente pela página do Facebook, facebook.com/gorpacast. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificações das nossas publicações toda quinta-feira. E É isso aí. meninas. Tchau, galera. Tchau. Tchau.